O versículo de número 1 em diante vai nos dizer assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a se levantar. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Amém, igreja? Amém. Feche teus olhos, olhe comigo nesta noite. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui está a tua palavra, Senhor, a qual o Senhor me entregou. Peço que o Senhor, papai, venha transmitir, papai, tudo que o Senhor tem em si para mim, para que eu possa ser um canal de bênção para a tua igreja, papai. Abre o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A gente pode tomar seu assento em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe, pastor. Observamos que, quando lemos este livro, Atos dos Apóstolos, podemos observar que ele nos relata a criação da igreja, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos. Mas quando lemos o capítulo de número 3, vamos observar Pedro e João, a qual nos relata, cheio do poder de Deus. Só que o que eu quero trazer para a igreja hoje, o que Deus colocou no meu coração, não é sobre Pedro e João e o poder deles, a qual Deus deu, mas sim a vida daquele coxo. Quando eu olhava e eu meditava, a palavra nos relata que aquele homem, ele era coxo, aleijado, ou seja, não tinha firmeza nos pés e tornozelos, desde nascença. Em Atos 4 nos relata que ele ficou aproximadamente 40 anos assim. E enquanto eu lia, eu começava a entrar na vida daquele homem. E eu pensava assim: Senhor, 40 anos, um homem que mendigava esmolas na frente do teu templo, mas ele viveu 40 anos aqui. E conforme eu meditava, eu entrava mais e eu entrava mais na história. Eu imaginava a dificuldade daquele homem. Hoje bem sabemos que isso ainda existe, essa deficiência. Só que a gente vê um mundo moderno, em que por um lado é mais fácil, embora a doença, essa deficiência seja algo terrível, mas a gente tem mais recursos. Só que eu olhava para aquela época, era tudo mais difícil. E como que era a vida daquele homem? A palavra nos relata que levavam ele até a frente do templo. E eu creio que depois levavam ele de volta para casa. A vida daquele homem era uma rotina só, de casa para o templo. E o pior, ele era carregado. Talvez de madrugada ele sentia aquela sede e ele não podia levantar. Ele dependia de alguém para carregar ele. A vida dele era a dependência dos outros. Mas como um homem é dependente dos outros há 40 anos na frente do templo do Senhor? Quantos homens passaram ali? Mas nenhum teve a capacidade de fazer o que João e Pedro fizeram. Só que eu te digo, igreja, a vida dele era difícil, mas tinha gente pior. Aí tu me pergunta assim: como que vai ter alguém pior que aquele coxo que não podia caminhar? Hoje nós temos o prazer de levantar, ir para o trabalho, embora às vezes reclamamos, mas aí tem a Bíblia para nos explicar que tem gente pior. E tinha. E aí eu te passo uma mensagem lá do cego de Jericó. Eu falava assim: Senhor, mas como pode ter alguém pior que esse coxo? Eu falava: tem. Abre lá, Lucas 18, 25.
Aí quando eu comecei a ler do cego de Jericó, um homem, a qual a Bíblia não nos relata muitas coisas, mas o que fala é que seu pai tinha o nome de Timeu e o seu nome era Bartimeu. E ele vivia de esmolas, cego. Não nos relata se ele era desde nascença, mas suponhamos que era. Imagina a vida daquele homem, sempre cego. Às vezes olhamos e pensamos, que rotina chata, eu não aguento mais ver isso. Mas imagina aquele homem que não tinha nenhum prazer de ver o céu estrelado do Senhor à noite, que não tem aquele prazer de chegar em casa e ver talvez os seus móveis, ver sua família. Um homem que quando vai abrir a porta do guarda-roupa não pode ver nem sua roupa. E aí Jesus me falava, mas tem alguém pior. Eu falava, Senhor, como pode ter alguém pior que este homem? Um homem que não vê. Se tem uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu, é poder olhar tudo isso. E eu sou sincero em dizer, eu não amo este mundo. Mas é como o tema dos jovens diz, quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmastes. Não é prazeroso dar aquele sol com chuva e a gente vê aquele arco-íris? A obra de Deus. Mas aquele homem não podia nem isso. Mas Jesus falava, tem alguém pior. Eu falava, me mostra então, Senhor. Aí ele falou, lembra da viúva de Naim? Que já tinha perdido o marido e agora estava perdendo seu filho, vendo ele sendo levado pela multidão? É difícil e dói. O que Deus quer dizer é que sempre tem alguém numa fase pior que a gente. Às vezes a gente reclama tanto, tá difícil, tá doendo. Mas em vez de reclamar, é o momento de apoiar aquele que está pior do que a gente. Enquanto eu meditava, eu parava e pensava, é verdade, o cego tinha um problema, o coxo tinha um problema, a viúva tinha um problema, você tem um problema, cada um diferente, nem maior nem menor, todo mundo tem problema. Mas eu te digo uma coisa, igreja, o mesmo Jesus que fez o cego enxergar, que fez o coxo andar e ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele está aqui nessa noite para restaurar. Eu tenho mais para te dizer, igreja, a dificuldade na vida passou, mas eu te digo, Deus ele conhece a necessidade do coração de cada um. A necessidade não é a mesma que a da pastora, mas Deus ele sonda os nossos corações. E nesta noite ele me trouxe aqui para te falar, eu estou entrando com providência no teu problema. Eu curei a cega, eu curei o aleijado, e eu vou resolver o teu problema nessa noite. Se você crê, adore para receber a bênção, adore para receber a cura, adore para receber a libertação nessa noite. Mas agora tirando a viúva de Naim da história, eu quero continuar falando sobre o cego e o coxo. Aqueles homens, eles tinham duas coisas incríveis. E sabe, quando Jesus ele começa a nos revelar a palavra, a gente aprende tanto. Eu pedi, Senhor, me dá uma direção dessa palavra. Me dá uma direção. E ele falava, olha o cego e olha o coxo. Ambos estavam no caminho. O coxo, quando recebe, ele estava no caminho. O cego, ele também estava. Primeira característica daqueles homens. Embora as diversidades, eles estavam no caminho no momento certo. Quando eu olhava a palavra, ela nos relata que do cego de Jericó, Jesus ele passava e o cego estava à beira do caminho pedindo esmolas. Mas aí eu achei tão interessante, um homem que é cego, e talvez andou por tantos caminhos errados, e quem é espiritual vai entender isso. Um homem cego que andou por tantos caminhos errados, agora de repente, numa situação inesperada e única, ele se encontra no caminho que Jesus estava passando. Você nem entendeu, igreja? Muitas das vezes tu foi esse cego também. Todo o caminho errante não sabia por onde andar. Só que de repente, de uma forma sobrenatural, o caminho que tu pensou que era errado, Jesus estava passando. Aí eu falava, Senhor, como tu é bom. Aquele homem que passou a vida inteira mendigando, agora ele
sabia que Jesus estava. Aleluia. O melhor de tudo, ou o pior, não sei, mas ele era cego, mas ele estava ali. Mesmo à noite ele estava ali. E aí a palavra nos relata que quando a multidão está passando com Jesus, ele fala assim: o que está acontecendo aí? Ele estava atento. O que está acontecendo aí? Aí vem um da multidão e fala assim: é Jesus que vem passando. Na hora o coração daquele homem se enche. Ele começa: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que é interessante que a multidão começou a repreender ele. E quanto mais repreendia, mais ele clamava: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí olha só, uma multidão que seguia Jesus, por que vai repreender um homem que necessitava de ajuda? Estavam seguindo a Jesus, sabiam o ensinamento do mestre. Por que iam repreender quem estava precisando? Os ensinamentos de Jesus não eram ajudar o próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Por que vai repreender quem está precisando? E aí Jesus me mostrou de novo. Ele falou assim: olha, a multidão seguia. O cego, na primeira oportunidade, ele clamou. Você vai entender isso. A multidão somente seguia. Só andava atrás de Jesus. O cego, quando ele recebeu a oportunidade que Jesus passou, ele clamou. A multidão seguia, mas não clamava. Tantos queriam um milagre, mas não tinham a atitude. E é esse o segundo ponto que eu entro. O coxo teve atitude, e o cego também. A multidão andava o tempo inteiro atrás de Jesus, sabia quem era Jesus, via os milagres de Jesus, mas não tinha a atitude de viver o sobrenatural de Deus. Muitos talvez estavam ali atrás precisando de um milagre, precisando da cura, mas eles não tinham a atitude de sair lá de trás da multidão e ir para frente. Quem estava na frente recebia, quem estava atrás olhava. E o cego falou: eu não estou vendo, mas eu sinto. E eu vou buscar o meu milagre. E a multidão repreendia, e ele clamava. E de repente, de tanta multidão repreender, e ele de tanto clamar, o Senhor parou. Ele falou: opa, esse está chamando a minha atenção. Quando ele para, ele fala assim: traga ele. Ele dá ordem a quem repreendia para trazer. Tragam ele até mim. E aí eu pensava, igreja, já pensou nessa noite? Jesus está passando aqui, ó. E o teu clamor, o teu glória a Deus, fazer Jesus parar. Fazer Jesus parar e olhar assim: ei, dá ordem. Mas dá ordem para quem? Ei, anjos, descem e entreguem o milagre dessa noite. Descem, anjos, entreguem o milagre. É cura, entrega, anjo. É milagre, entrega, anjo. Sabe por quê? Porque ele está chamando a minha atenção nessa noite. É uma quarta-feira, muitos podiam faltar. A senhora veio de bicicleta, sofreu o que sofreu, mas a senhora veio aqui para receber da parte do Senhor. Você também, igreja, já é cansativo no trabalho, mas você vem aqui para receber do Senhor. E pode ter certeza que o teu clamor está chamando a atenção de Jesus nessa noite. Ele está enviando a resposta, ele está enviando antes nessa noite para te dar a vitória, igreja. Glória a Deus, grande Pai. E aí eu parava e pensava: o cego foi até Jesus. E quando ele chega até Jesus, o que Jesus fala? O que queres que eu te faça? Vai falar: como é possível? Um ser que sonda o nosso coração, que conhece cada fio de cabelo, que sabe quantos passos eu dou. Por que ele está pedindo? O que queres que eu te faça? Até o ímpio sabia que ele queria ver. E a resposta era simples. Talvez vocês já ouviram. Jesus, ele queria ouvir da boca. Ele queria ouvir da boca do cego. Ele queria ouvir: eu quero vontade, eu quero enxergar. Só que mais que isso, igreja, aí que eu entro num ponto. Por que o cego não falou para quem estava na multidão? Ele não falou assim: olha, eu quero enxergar. Vai lá e chama Jesus e fala que eu quero enxergar. Ele não cura? Chama lá Jesus. Eu quero enxergar. Não, igreja. Ele foi direto. Ele foi direto e tomou a atitude. Aleluia. E aí que eu te digo, quando ele chega até o mestre, e o Senhor fala assim: a tua fé te curou. Sabe o que é isso, igreja? Nós nunca
Mas o momento mais difícil da vida de cada um aqui, que eu sei que já passaram. Quando tu estava lá sem saber para onde ia. Chegou alguém e disse assim: olha, Jesus está passando aí. Jesus salva. Jesus liberta. Tu pensou assim: eu não tenho mais saída. Eu já pedi esmola, eu já mendiguei minha vida inteira. Eu não tenho mais saída. Eu vou ir lá nesse Jesus. Aí eu te pergunto: o cego sabia que era Jesus? O cego não sabia que era Jesus. Ele não estava bem? Nós também nunca vimos. Mas eu imagino o cego falando assim no seu íntimo: eu nunca vi até agora. Mas eu tenho fé que esse que está aqui na minha frente, ele tem poder para me recuperar a visão. Eu nunca vi, mas eu tenho fé. Esse que está aqui na minha frente, ele pode resolver o meu problema. Assim é na tua vida, igreja. Tu vem aqui, antigamente tu não sabia quem era Jesus, mas tu vê assim: eu tenho fé que esse homem chamado Jesus, ele pode resolver o meu problema. E é por isso que eu se mantém firme aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, louvando e adorando ao Senhor. Porque no teu momento difícil tu falou assim: esse homem, ele tem capacidade para resolver o meu problema. E eu te digo, ele teve. E é por isso que tu tem uma bênção de Deus aqui nessa noite. Quando Jesus toca, ele fala: tua fé te curou. Por que, cego? Porque tu não me viu, mas tu acreditou. E eu posso te dizer, igreja, aquele homem, ele poderia ter visto Jesus e já ter partido para a glória. É verdade. Em 19 anos da minha vida, eu nunca ia ver o que aquele homem viu em 1 segundo de vida dele. Os olhos do Mestre. Eu tenho para mim, a Bíblia não declara que ele viu Jesus na hora. Mas eu tenho para mim que na hora que Jesus curou, a primeira coisa que veio na visão dele foi Jesus. Já pensou que prazer, igreja? Tu passa a vida inteira cego, mas a tua primeira oportunidade é ver Jesus. E aí eu te digo, a situação do coxo, igreja, ela não era diferente. O coxo estava lá pedindo esmola. Pedindo. E de repente passa Pedro e João. E ele pensa: pedir. E ele pediu. E aí Pedro e João, eles param e olham. E o coxo, igreja, ele recebeu a cura. Mas eu me perguntava: por que o coxo recebeu a cura, sendo que o coração dele era o dinheiro? O cego, ele clamou a Jesus. O coxo, ele pediu a Pedro e João, mas na intenção de receber esmola, não milagre. Por que ele recebeu, se o coração dele era o dinheiro? Eu te falo que naquele momento ele estava no caminho. E aí tu pergunta assim: mas ele estava no caminho há 40 anos, e só agora que ele foi receber? Aí eu parava e pensava: 40 anos no caminho, só agora? Por quê, né? Mas é que há 40 anos ele só tomou a atitude correta naquele momento. Há 40 anos ele só pediu para quem podia. Muitos chegavam lá e davam a esmola e fortaleciam o seu fracasso. Tu quer esmola? Fica aí. Levantar tu não vai poder mesmo. Quer mais uma esmola? Fica aí. Mas ninguém chegava e falava assim: tu quer uma oração? O que é que tu precisa realmente? A vida do coxo, ele nunca queria esmola não, igreja. O coxo queria andar. Aleluia. Na nossa vida, o que a gente quer? Só dinheiro? A gente não quer dinheiro. A gente quer receber milagre da parte do Senhor. É ver mãe na igreja, é ver pai na igreja, é ver irmão na igreja. Coisa que o dinheiro não compra. E o coxo, eu vejo comigo que ele nunca queria só o dinheiro. Ele queria levantar. Mas ninguém dava também um apoio para o coxo. Tem momento que a gente tem que ajudar a igreja. Tem tanta gente aí fora precisando, igreja. Tem momento que a gente tem que ajudar quem precisa. É momento de ajudar a igreja. Você já conhece essa palavra? É momento de chegar e ajudar a levantar também. Dá uma coisa que precisa, igreja.
nossa visão não é dinheiro. A nossa visão é o reino, igreja. A nossa visão é a alma, igreja. Eu te digo, no momento que tu pensou que era dinheiro, estava errado. A tua visão é a alma. É tu poder salvar todo mundo que tu pode, igreja. É tu saber que o fim está próximo, igreja. E eu parava e perguntava para mim: aquele mendigo, aquele coxo, ele só recebeu no momento certo, porque ele tomou a atitude certa. Só recebeu quando ele tomou a atitude certa, igreja. E eu passei para a igreja que ele recebeu a verdadeira recompensa. Que não é ouro, igreja, que não é prata, mas é a oportunidade que eu e você temos de poder pular, de poder gritar, de poder soltar esse amor que temos por Jesus Cristo, igreja. Essa é a verdadeira oportunidade que ele queria. Era poder se levantar do chão e adorar. Nunca foi ouro e nunca foi prata, mas é a oportunidade de pular, de exaltar. Talvez tu não tenha toda a riqueza que tu queria, mas tu tem o bem mais precioso que aquele coxo queria, que era levantar e andar. Então é diante da igreja, vem no culto, igreja, adora. É estudo de teologia, vem pra teologia, igreja, adora. É ciclo de oração, vem, adora. É louvorzão, vem, adora. Aproveita a oportunidade de adorar, igreja. Muitos querem essa oportunidade que a gente tem, igreja. Quantos países já não tem mais a oportunidade de ter essa palavra, igreja? Aproveita. Não vem com muito triste não, igreja. Vem saltando de alegria. Tá tudo difícil. Não importa. Agora é o momento de adorar, igreja. É entrar aqui e adorar em espírito e verdade. Que é isso que Jesus está procurando, igreja. E eu sei que essa igreja tem adoradores de verdade, igreja. E é por isso que eu tenho fé, igreja. Tem adoradores de verdade nessa igreja. Mas esse Pedro não tinha nem ouro, não tinha nem prata. O que é que Pedro tinha, igreja? Ele tinha unção. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas ele tinha unção. E é assim na tua vida. Tu não esbanja ouro, tu não esbanja prata, mas tu tem unção do Senhor. Tu tem unção do Senhor para vencer o inimigo, igreja. Tu tem unção do Senhor para vencer o inimigo. Não é ouro, não é prata, mas é unção do Senhor. E se alguém está sentindo falta, se revista hoje da unção do Senhor. E eu sou bem sincero em dizer, pastor, toda pregação que o Senhor me dá a oportunidade, no momento em que eu recebo, a Sara, a pastora, todo mundo sabe, eu me dedico. No momento em que eu recebo, meu coração já acelera, já começo a orar. Eu recebi a oportunidade quarta ou sexta, não lembro, pastor, quarta ou sexta passada. E desde o dia que eu recebi, eu não descansei. Eu não descansei minha mente até eu conseguir a palavra. Ontem e hoje, trabalhei o dia inteiro. E eu cheguei e eu meditei. Eu dormia orando, mas eu acordava e meditava. Eu não deixava a palavra do Senhor, porque eu sinto compromisso. Eu não gosto de me ensinar assim. E o que eu aprendo com tudo isso? Aquele mendigo, ele passou a vida inteira pedindo de quem não tinha nível espiritual. Ele pedia somente para quem ajudava ele a se afundar cada vez mais. Hoje na tua vida, igreja, leva isso para o teu coração. Eu vou concluir com essa pergunta. Eu sou bem sincero em dizer que foi Deus que me deu. Eu olhei e falei, Senhor, se não for da tua vontade que eu não fale, mas eu estou falando que Jesus está mandando. Se hoje na tua dificuldade, igreja, tu tem pedido ajuda para quem? Tu está fazendo que nem o salmista? Levo meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ou tu está fazendo que nem um coxo, fugindo de cabeça baixa já? É por isso que Pedro fala, olha para nós, tu vai erguer essa tua cabeça, tu vai levantar, coxo. Pedindo para quê? Tu está levando esses olhos para cima e pedindo, Senhor, eu preciso de ajuda. Ou tu
está baixando a cabeça. Levanta a cabeça, igreja. Está difícil, está doendo, mas levanta a cabeça, igreja. Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor para nossas vidas, igreja. Eu tenho pedido para Deus opinião hoje. Glória a Deus. E eu te falo, o cego clamou a Jesus. O coxo foi até Pedro e João. Isso eu liguei. Jesus diretamente levar os olhos ao monte. Pedir, o coxo, quando pediu para Pedro, é chegar e pedir para o pastor: pastor, tá difícil, me ajuda aí. Pastor, tá difícil. Não é chegar num coleguinha de trabalho que não tem nível espiritual nenhum para te ajudar e derramar os problemas dele. É chegar no pastor e na pastora, que é o porta-voz de Deus aqui nessa terra, e falar: pastor, tá difícil, me ajuda em oração. É tomar a decisão correta, tomar a atitude correta. O coxo, ele só se libertou quando ele tomou a atitude correta. O cego só se libertou quando ele tomou a atitude correta. E os dois estavam no caminho. Se alguém não tomou a atitude correta, eu tenho uma notícia boa: vocês estão no caminho aqui. Mas tomem a atitude correta, igreja. Falem com quem tem nível espiritual. E isso eu aprendi há um bom tempo atrás do meu pastor. Peça conselho de quem tem conselho para dar. Quem não tem conselho, entra no ouvido e sai no outro. Agora, quem tem conselho, nível espiritual, acata e vai. Nem que doa, nem que seja com chão de orelha, mas é correção de Deus. E vai para cima. O coxo, a palavra nos relata que os pés deles não eram firmes. E só se firmou quando ele recebeu a cura. E assim é com a gente, igreja. Já recebemos a cura e já estamos de pé. A cegueira espiritual já passou. Mas agora não é momento de ficar que nem o coxo lá parado pensando que tudo acabou. Não, é que nem Pedro disse, e eu falo para vocês: levanta e anda. E tem muito trajeto para nós. Tem muita alma aí fora que vai sair para dentro. Vamos encher essa congregação, igreja. E vamos subir para o céu com o máximo de almas. Porque ninguém quer ficar nessa terra aqui não, igreja. Aleluia! Essa é uma oportunidade em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu te agradeço por tudo que faz na minha vida, Senhor. Saiba, meu Pai, eu quero sempre ser assim, este menino humilde atendente a tua palavra, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Eu creio que nessa noite muitos, Pai, estão saindo totalmente ungidos pelo Senhor. Derrama a tua unção nesse momento, a tua chegada, a tua vitória, Senhor. Em nome de Jesus.